Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Sabino. Hoje eu vou mostrar para vocês uma solução que eu comecei a desenvolver aqui. É para resolver uma necessidade minha mesmo e uma curiosidade minha para poder, por exemplo, versionar os meus códigos, tá? Muitas vezes você precisa exportar os seus arquivos, classes, alguma coisa assim, formulários, pode ser no Access ou no Excel, por exemplo. Você, por exemplo, acaba tendo que ir lá manualmente exportar aquele determinado arquivo e mandar para quem você precisa, que é um código, basicamente um código de texto, tá? Um arquivo de texto, só que tem ponto base e ponto CLS, tá? O que eu fiz? Eu, com essa necessidade, às vezes, de versionar o meu código, quando eu falo versionar, eu falo, por exemplo, você tem a necessidade de, por exemplo, deixa eu atualizar isso aqui, tá? Só tirar isso aqui. Imagine que você faz um arquivo, um projeto, e pode ser em Access ou em Access, Word, tá? Pacote Office. E você quer versionar que eu falo por exemplo, versão 1, versão 2, versão 3, tá? Você tem algumas formas de fazer isso. Uma delas é usando, por exemplo, o próprio Google Drive, OneDrive, Dropbox, que você pode ir lá manualmente e ele vai versionando aquilo, vai salvando para você, tá? Mas quando a gente fala de projeto, por exemplo, você, por exemplo, tem a necessidade de ir falando, ó, eu alterei isso aqui, tá? Eu alterei isso aqui, eu alterei isso aqui, agora eu alterei isso aqui, ó, agora eu excluí isso aqui. E aí a gente tem uma ferramenta chamada Git, tá? Talvez você não conheça ou talvez você conheça. Já trabalhe com ela e trabalhe com VBA. Isso aqui pode te ajudar bastante, tá? E talvez você também já tenha feito isso. Até mesmo para poder guardar aí suas próprias classes, seus próprios arquivos de módulo, para você não ter que reescrever de novo, ou copiar e colar, você pode fazer isso aqui, que é o que? Você, por exemplo, você vai, por exemplo, alterei uma determinada linha no módulo A, alterei lá. Então, quando eu versionar, por exemplo, esse versionador Git, ele identifica, por exemplo, no módulo A, que eu adicionei uma linha X. Lá na linha 10, por exemplo, eu escrevi A, B, C, tá? Então, ele identifica isso. Eu excluí, agora eu excluí. Então, ele vai lá, vai pegar e vai formar aqui, ó, comparando com outro arquivo, tá? Ele foi lá e excluiu. Isso é muito bom porque você começa, então, a ter um versionamento e depois você fala assim, não, eu quero voltar agora, eu quero voltar para aquela versão número 10, eu quero voltar quando eu estava mexendo com conexão com o banco de dados, quero voltar quando eu estava resolvendo problema da classe Y, X, Z. Então você pode simplesmente voltar através do Git, tá? Tem uma outra ferramenta que ela é muito interessante, que é o GitHub, tá? GitHub, basicamente, ele vai ser uma plataforma em que você pode compartilhar código, você pode consumir código, você pode compartilhar ideia, você pode tirar dúvida, você pode... vamos dizer que é uma rede social de programadores, tá? Você pode trabalhar em equipe, tá? Isso é interessante, que você pode trabalhar em equipe. Então, você de um local, você pode trabalhar com a pessoa de outro local, e aí vocês estão desenvolvendo, resolvendo um problema e tal, e aí você vai lá, comita a informação, aí a pessoa do outro lado, ela vai dar um que a gente chama de git pull, tá? Aí vai puxar essas informações, tá? Vai dar uma atualização no Git pull mesmo, ele vai atualizar essa informação para ele e vocês podem trabalhar assim. Obviamente isso com VBA é complicado, porque nós não trabalhamos muitas das vezes por arquivo, nós trabalhamos por arquivos, que eu falo com módulos, né? O módulo fica dentro do arquivo XLSM ou dentro do ACCDE, por exemplo, ele fica lá dentro, um pacote. Então, imagine que eu tenho aqui, por exemplo, vou baixar esse projeto aqui, ó, vou clicar em extrair, download, por exemplo, tá? Aqui, na verdade, eu já tinha feito o download antes, mas eu vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar o que eu acabei de baixar. Opa, pera aí. Você vai clicar aqui em download aqui, ó, para ele baixar. Pronto.
Ele vai baixar aqui. Então vamos pegar esse cara aqui, vou colocar dentro da pasta YouTube. Primeira coisa que pode acontecer é você ter uma mensagem lá que esse arquivo ele pode ser malicioso. Então você vai clicar em propriedades e vai desbloquear ele, ó, para você informar pro pacote Office que na verdade ele é confiável, tá? Então você vai desbloquear. Outra coisa que você vai fazer agora é o seguinte: aqui, por exemplo, em esse tipo de projeto aqui, eu preciso usar e ter acesso ao VBE, tá? Ao VBE. Para que você tenha acesso, por exemplo, ao VBE, vamos imaginar que eu vou chamar aqui, ó, cal comitar projeto, tá? Que é para poder realmente versionar o meu projeto. Ele vai falar que não tem, ele não pode ter acesso à programação do Visual Basic, não é confiável. Então, eu posso, através do próprio VBA, escrever módulos, tá? Escrever módulos, excluir módulos, escrever classes, excluir classes, por aí vai. Então, o que eu preciso para isso ficar habilitado para mim? Opções. Você vai em central de confiabilidade, configuração de central de confiabilidade, e aí vai abrir essa tela e você vai verificar aqui, por exemplo, ó, onde é que está essa opção aqui, por exemplo, ó, configuração de macro. E aí você vai deixar marcado, ó, isso aqui, tá? Você vai marcar isso aqui e agora ele vai ter essa possibilidade de acessar. O que eu quero fazer? Então repare que nessa pasta minha aqui, YouTube, eu só tenho esse arquivo aqui, tá? Então eu vou aqui, ó, cal comitar projeto. Quer comitar? Quero, beleza. Então eu vou, isso aqui é opcional, tá? Isso aqui é opcional, tá bom? Mas vou colocar aqui teste, tá bom? Teste, agora é dia 22/11. Não preciso colocar a data porque ele já vai colocar na frente. Teste YT, só para a gente identificar o que eu estou fazendo. No meu lado esquerdo aqui, eu pedi para ele abrir, por exemplo, aqui o prompt de comando. Obviamente, eu não precisaria fazer isso. Tem forma de se fazer isso. Só que foi a forma que eu achei agora de se fazer isso, usando o CMD, tá? Então eu movo para a pasta que eu estou atualmente. E lá dentro eu vou dar o git add, git commit, "-m", o nome do commit, que é ali teste YouTube, a data, a hora atual, e git push. E aí eu vou dar enter, por exemplo, ele vai fazer isso. Se você vir aqui nesse projeto aqui agora, na verdade ele não vai fazer aqui, por quê? Porque na verdade essa pasta minha aqui, ela não tem, eu não adicionei aqui git, tá? Não é um clone do git aqui, por exemplo, então não precisa. Mas você vai ver que eu já tenho aqui, ó, toda a exportação do meu módulo, tá? Dos meus projetos, planilha, tudo tá aqui, todos os meus arquivos, tá? Então, agora eu vou fazer um teste aqui, por exemplo. Eu vou pegar esse projeto aqui, ó, vou copiar ele, vou vir aqui dentro do meu YouTube, que eu tô aqui trabalhando com ele aqui, ó, vou jogar aqui, tá? Vou inclusive, ok, já fechou aqui, vou apagar isso aqui, ó, ok, e aqui eu tenho o git aqui, tá vendo? E aí você consegue se conectar ao GitHub, necessariamente Git e GitHub, eles podem trabalhar junto, mas não é a mesma coisa, tá? Então aqui eu vou escrever git clone, que é para clonar aquele repositório que eu copiei lá. Então ele joga para mim aquele repositório aqui, tá? Então tá aqui, ó, extrair módulo, tá? Então vou apagar essa pasta aqui, por exemplo, e a partir de agora esse cara aqui, ele vai estar conversando com esse cara aqui, tá? Obviamente, para fazer isso que você precisa ter um pouquinho de conhecimento de Git, tá bom? Então vou clicar aqui novamente, deixa eu ver se tem uma coisa de confiança aqui, não tem, beleza? Vou clicar aqui, vou abrir ele, vamos ver se vai dar algum alerta, né? Não deu. Deixa eu ver se vai ter alguma questão de central de confiabilidade aqui. Ok, aqui acho que não vai precisar mais. Deixa eu... Aqui, ó, configuração de macro já está marcado, tá? Beleza. Então agora eu vou fazer isso aqui para você ver, ó. Git não, é cal comitar projeto. Então você vai, deseja comitar? Vou colocar aqui sim, e agora eu vou colocar aqui baixando exemplo
do Git, tá? Então escrevi isso aqui e pronto. Aqui do meu lado direito ele já preparou para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar só um enter aqui e olha, ele está escrevendo o arquivo, na verdade, aí está escrevendo e pronto, já mandou. E eu mandei ele fechar o próprio Excel e abrir de novo. Obviamente isso aqui é uma certa gambiarra, tá? Mas resolve meu problema. Se eu chegar aqui agora e atualizar a página, opa, deixa eu atualizar a página, ele já jogou para mim todo aquele projeto aqui dentro, tá? Então, ou seja, ele identificou que na pasta módulo não alterou nada, tá? Não alterou nada. Na pasta módulo daqueles arquivos não alterou nada. Mas esse cara aqui, ele alterou. Então, ele comitou para mim. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste aqui agora e vou alterar aqui, por exemplo, ó, vou alterar aqui, por exemplo, vou colocar um comentário aqui, ó, comentário, tá bom? Vou salvar, Ctrl B, e aqui vou dar um cal, comitar, projeto, pronto. Deseja comitar? Beleza, alterando, comentário. Então, vou fazer o projeto aqui, vou dar um enter aqui novamente, ó, beleza. E ele vai identificar para mim que houve uma alteração em dois arquivos. Vou atualizar aqui, ó, deixa eu atualizar aqui. Ó, teve comentário, teve um comentário aqui, né, que é o meu projeto que eu estou trabalhando, e aqui dentro aqui do meu do meu extrator de módulo eu coloquei um comentário. Se a gente quiser, por exemplo, verificar isso aqui, a gente vai conseguir ver aqui, ó, o que alterou, tá? O que alterou nesse projeto aqui, tá? Bom, um comentário aqui, ó, tem um maisinho informando que foi adicionado uma linha, tá? Isso é bem legal, porque a partir de agora, então, você pode aproveitar esse projeto, tá? Não vou nem escrever ele todo aqui com você, tá? Mas basicamente o que eu uso aqui é o biblioteca que eu vou usar aqui deixa eu achar ela aqui, é Microsoft Visual Basic. Eu não instanciei ela aqui, não referencio ela aqui, mas é essa biblioteca aqui, ó, Microsoft. Cadê você? Aqui, ó, Microsoft Visual Basic for Application Extensible 5.3, tá? É essa daqui, ó. Então, quando você quiser, por exemplo, manipular manipular o VBE, você pode usar essa biblioteca, tá? Você pode usar essa. Eu consigo, por exemplo, escrever, exportar, consigo, tá? Então, portanto, que eu estou exportando todos os meus módulos aqui, tá? Se eu, por exemplo, criar um novo módulo aqui, por exemplo, ó, vou colocar aqui um módulo, chamar aqui de módulo de teste, tá? Módulo teste. Então, dei um nome pro meu módulo, vou colocar aqui, ó, olá módulo, comentário. E aí eu vou aqui, cal, comitar projeto. Pronto. Deseja comitar? Sim, vou comitar, vou colocar aqui, ó, adicionado arquivo novo. Beleza? Vamos ver, ele vai identificar, obviamente, o meu, aqui, ó, ele vai identificar aqui o meu, tô dando um enter aqui, ó, ele vai identificar que teve arquivo novo aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, esse aqui, depois eu posso, por exemplo, mas não é a minha intenção, mas eu posso, por exemplo, aqui, não importar esse arquivo aqui, tá? Mas olha, aqui dentro ele vai falar então que teve um adicionado arquivo novo lá que eu acabei de comentar e ele tá com um comentário, tá vendo? Aqui, ó. Ele é um módulo e tá aqui, ó. Olá, módulo, tá bom? Beleza, pessoal. Basicamente é isso. Se você tiver interesse, então você pode pegar esse projeto lá e utilizar ele. Qual que é a vantagem disso aqui? Vou te mostrar algumas coisas. Por exemplo, se você for usar esse módulo aqui no Access, tudo que tiver Active Workbook, aqui, ó, tudo que tiver Active Workbook, você muda para Current Project, tá? Só isso, Current Project para... vou até alterar isso aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, vou até fazer isso aqui, ó, se for Access, usar Current Project no lugar de Active Workbook.
beleza? Então, aqui ó, eu tenho Active Workbook aqui, eu tenho Active Workbook aqui, isso aqui, obviamente eu posso melhorar isso aqui, tá pessoal? Só reescrever o código. Eu tenho Active Workbook aqui, ó, Path, poderia simplesmente usar isso aqui uma única vez, tá? Uma única vez. Inclusive, poderia mesmo, tá? Então vamos até reescrever isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, private function. Vou colocar aqui get path, tá? Para pegar o caminho, tá bom? Do tipo string. E aqui, ó, eu vou pegar, por exemplo, vou copiar isso aqui, tá? E vou colocar aqui, ó, get path vai ser igual Active Workbook. E aí você vai ter só o trabalho de alterar uma vez só, tá? Então aqui, ó, parte legal é isso aqui, ó. Aqui você vai alterar para Active Workbook, Active Current Project. Então, ao invés disso aqui, você vai mudar isso aqui, tá bom? Esse aqui é o path e aqui, onde que tiver Active Workbook Path, você muda para a nossa função, beleza? E aí ele passa a pegar isso aqui. Então, onde que tiver Active Workbook Path, eu vou alterar para Get Path e aí eu só escrevo uma única vez isso aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho Active Workbook em algum outro local aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Active Workbook. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Full name. Aqui eu vou deixar, mas você poderia pegar o nome completo. Então, aqui, ó. Ao invés de a gente pegar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Private function. Esse caso aqui eu vou deixar assim por enquanto, tá? Depois vocês mexam nisso aqui, porque aqui ele pega o nome completo, inclusive o nome do próprio arquivo, tá? Então vou deixar assim, mas fique sabendo que é para você alterar isso aqui caso precise, tá bom? Vou até colocar aqui acima aqui, ó. Alterar para current project no lugar de Active Workbook em caso de access aqui, ó. Beleza? Aí não tem erro não, tá? Se eu fizer aqui, ó, cal comitar, beleza? E aí eu vou colocar aqui alteração no get path. Pronto, só isso. E aí, obviamente, você vai ter que agora uma nova informação, porque aqui, por exemplo, ó, se você for olhar, eu tenho aqui, por exemplo, agora alteração que eu fiz. E onde que eu alterei? Aí ele vai ter aqui, ó, você alterou no extrator de módulo, foi só aqui que eu alterei, tá? E aqui, ó, ele vai estar falando o que eu adicionei. Esse aqui eu adicionei, esse aqui eu excluí, tá vendo? Lembra? Esse aqui eu alterei, esse aqui eu excluí, esse aqui eu adicionei, tá bom? E tá funcionando, tá? Tá funcionando. Então você pode simplesmente aproveitar, tá? Esse application ponto aqui, ó, this workbook também você vai precisar tirar se for access, tá? Se for access, o access na verdade não precisa fechar o arquivo, ele aceita salvar assim, tá? O Excel já não aceita, tá bom? Então você já pode fazer isso aqui, ó. Tá bom? Teve algumas alterações, ele informa aqui, então você tem um histórico. Bom, vamos para uma parte aqui para você entender qual que é a parte legal disso aqui, tá? Ó, vou criar um novo projeto aqui, ó, Excel, tá bom? Vou abrir um novo projeto, tá bom? Vou salvar esse projeto aqui vou salvar aqui na minha YouTube mesmo, vou colocar aqui teste, só que eu vou colocar ele como habilitado para macro, beleza? Ó, agora a parte legal é o seguinte, sabe aquela pasta que a gente tem aqui aqui, ó, módulos que eu criei? Você tem todo o seu projeto aqui. Obviamente esses aqui, ó, pasta de trabalho, planilha, não é bom você fazer isso, tá? Não é bom, você vai ter conflito. Mas os módulos aqui, ó, você pode pegar e jogar aqui para dentro. Como você vai fazer isso? Deixa eu abrir aqui, ó.
Então você tem um projeto aqui zerado, tá vendo? Não tem nada. Você pega e joga aqui para dentro, só soltar. Pronto. Tá aqui os seus módulos, o extrator funcionando e tá aí. É só salvar agora e você tem aqui os seus módulos de novo. Então você consegue reaproveitar o seu projeto com mais facilidade. É só falar, eu tenho uma classe que faz isso. Vai lá, pega ela e arrasta para dentro. Entendeu? Eu tenho um módulo que faz isso. Pega ela e arrasta para dentro. Não vai, é só você trabalhar. Ou então você vai lá no seu Git, por exemplo, e fala, eu já tenho isso aqui. Pronto. E pega isso lá e faz isso. Tá bom? Pessoal, é isso. Tá? Poderia reescrever isso aqui com vocês, mostrar algumas coisas, mas eu não vou fazer isso aqui agora não. Só mostrando para você mesmo. Você pode utilizar isso aí. Espero que você tenha gostado. Beleza? Grande abraço então no coração e até a próxima. Tchau, tchau.